Bruno Margato parecia que estava quietinho, né? Fazia tempo que não via fato relevante, aí resolveu dominar a semana, é isso? Só o CSHG. Grande Bruno, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde aí, Arthur. Boa noite já, né, praticamente. Estamos trabalhando aqui, né? Estamos quietos, mas estamos sempre trabalhando. Vamos fazer aqui uma conversa em bloco. Aí tem 3 fatos relevantes do HGLG para a gente comentar, né? Vamos numa sequência cronológica. Eu acho que o primeiro é até mais simples, mas é entender a questão lá do desconto que foi dado para o GGRC. Eu entendi, assim, vem uma dor de cabeça, vem uma briga na justiça e tal, e a gente preferiu encerrar logo essa compra e venda. Foi isso que eu entendi do texto do fato relevante. É esse o caminho? É isso. Você matou 100%. Tinha lá uma discussão para se ter e a gente achou melhor, por bem, acho que tanto para a gente quanto para eles, resolver o problema. Os caras são parceiros, a gente tem um ótimo relacionamento, então as duas partes não querendo brigar, a gente sempre chega numa solução, né? Então, e devia ter uma situação incômoda, né? Porque eles precisam muito fazer, né? Estar próximo e em contato com americanas, mas ainda não podia, e vocês ficavam aí passando recado de um lado para o outro. Isso. É mais ou menos isso. Isso também estava atrapalhando. Porque no fim eles já eram majoritários no ativo, né? E a gente que estava tocando o processo. Então também desse jeito a gente sai do meio, né? Vamos dizer assim. E eles tocam com a estratégia deles, do jeito que eles acharem que tem que fazer. E não precisam mais da gente, e a vida que segue, e sem nenhum tipo de problema para nenhum dos dois lados. Então acho que a solução foi bastante adequada para todo mundo. Obviamente, quando tem uma negociação, você tem que abrir mão de alguma coisa, não tem jeito. A gente achou que foi uma conta positiva para o nosso cotista aqui, que era melhor colocar o dinheiro no bolso do que ficar brigando. Mesmo, eventualmente, a gente tendo razão, vamos dizer assim, se é que essa é a palavra correta, a gente achou melhor resolver. Tá? Basicamente é isso. Então, tem um desconto nominal de 8 milhões na última parcela, mas que se a gente considerar o tamanho todo da operação, é coisa de 2% mais ou menos esse desconto, se não me engano. Mais ou menos isso. A gente tem um desconto da inflação do período, basicamente, né? Porque no nominal a gente praticamente não mexeu nada, tinha uma inflação desse período, dessa parcela, que a gente deu um desconto razoável, e mais um parcelamento, né? Vamos dizer assim, para ele pagar em 2 parcelas. E aí um desconto que eu falo a valor futuro, que é não corrigir o IPCA até o final do ano. Mais esse descontinho, exato. Sim. Então são 2 descontos de fato, mas que mesmo assim eu acho que está bem endereçado para os dois lados. Eu falo, tem um a valor presente, né? E tem outro a valor futuro, que é quando você vende parcelado e deixa a parcela sem correção. Mas é isso. No total, eu vi lá o resultado, uma tira ainda super expressiva, e é algo que fica drenando aí a atenção, né, da equipe, tempo da equipe. E a gente tem muitas outras coisas para falar aqui, fora tocar tudo que está acontecendo no Exato. E para a gente também, querendo ou não, é 30 milhões no caixa, que eventualmente não teria, ter que brigar para ir atrás desse recurso, que sabe-se lá Deus quando ia acontecer. Então, justiça no Brasil tanto pouco complicado. Sim. Então, acho que ficou bom para os dois lados. Vamos dizer assim, de novo, acho que negócio bom é negócio que os dois se sentem bem, né? Então, acho que nesse aqui, mais uma vez, é isso. Assim, tanto eles quanto a gente, acho que saiu numa situação que tá ok. Né? Eles vão conseguir tocar agora o ativo. A Americanas está pagando o aluguel, né? Por hora. Eles estão usando o imóvel, então não é que tem um problema lá, pelo contrário, o imóvel continua sendo um imóvel AAA, bem localizado, numa boa região, que infelizmente tem um problema com o locatário, mas tudo bem, locatário vai e vem, né? Imóvel vive de locatário, mas não vive da Americanas, vive de locatário. Tem 500 mil locatários no Brasil.
Se não for ela, será outro, e tudo bem, segue a vida. Bom, então, virando a página, acho que o mais complexo dos fatos relevantes foi o da compra do GTLG, né? E, isso. Assim, é uma operação grande, o fundo é bastante alavancado, parte dessa alavancagem vem parar dentro do HGLG. E aí, ontem eu me debrucei sobre esse fato relevante. Eu entendi, em termos gerais, só não entendi muitos detalhes da questão da alavancagem. Né? Mas, assim, vi que o HGLG ele já é dono de quase 15% do fundo e ele não vai comprar o que é dele. Então, a primeira operação é cindir esse fundo e tirar da parte, né, do que existe lá, a parte que já é do HGLG. Perfeito, isso. Aí sobra, arredondando aqui, 85%, perfeito. Que vai ser comprado totalmente, quer dizer, você compra 100%. Compra tudo. Tudo que tem lá dentro. Tudo. Compra todos os ativos e passivos, né, que é o CRI. Certo. Então, a gente compra 100%. A diferença só é que a gente acha que a alavancagem, de fato, é muito grande, mesmo para o HGLG pós-deal, né, vamos dizer assim. Uhum. E também tinha uma vontade dos demais cotistas, então a gente fez uma proposta aí que a gente pagaria parte dessa alavancagem. Então, esse dinheiro inicial que o HGLG vai dispor é basicamente para pré-pagar metade da dívida, né, que hoje tem lá. E aí depois, sim, a gente faria a transação com a alavancagem vindo, mas aí uma alavancagem bem menor, que aí na composição final a gente ainda fica numa alavancagem bem tranquila dentro do HGLG, né? Que é o que a gente se preocupava e gostaria. Então, acho que desse jeito ficou uma transação saudável para ambas as partes, né? Vamos dizer assim, os cotistas do GTLG ganham em liquidez, né, muito, ou seja, eles vão fazer parte agora de um portfólio muito maior, do maior fundo de logística do mercado, com o segundo maior em número de investidores, que tem uma liquidez bastante razoável em bolsa, trade aí 6, 7 milhões de dia. Então, e de um fundo também que está performando super bem, né? O ano passado, sim, o HGLG, nos últimos 12 meses, pagou quase 12% de dividend yield, sendo que o GTLG pagou bastante menos que isso. Então, tem um retorno esperado talvez melhor, em termos de dividendo, já de curto prazo, né? Tem uma liquidez melhor, e para o cotista do HGLG, no pós-deal, tem uma transação que agrega muito em termos de qualidade de portfólio. Né? Acho que a qualidade, o HGLG, na minha visão, tem um portfólio muito bom, mas o GTLG são 4 ativos AAA, né? São 4 ativos muito bons, muito bem localizados, que eu acho que, assim, a gente aqui, quando vê o portfólio do HGLG, já falei isso algumas vezes aqui, a gente quer ter uma parte desse portfólio mais a risco, que é os desenvolvimentos que a gente está fazendo, que é algumas compras que a gente faz mais oportunísticas, tipo essa da Lasa, né, que a gente comprou já numa visualização de vender em algum momento do tempo, entre outras, que a gente já fez a venda, inclusive. Tem, inclusive, outra transação que a gente está olhando aqui, que segue muito essa linha também. E tem a maior parte do portfólio, que é um portfólio perene, né, um fundo de renda. Sim. São coisas que a gente está olhando para médio e longo prazo, de fato, que são coisas que estabilizam o portfólio. E a gente vê no GTLG uma boa oportunidade desse tipo, né? Talvez a gente não está entrando no melhor yield, acho que hoje tem coisas de fato mais atrativas em termos de retorno imediato, né? Assim, eu consigo comprar hoje galpão a 10% de yield, tem alguns, mas não tem na qualidade que tem o GTLG. Eu peguei aqui o relatório gerencial do GTLG e aí eu até já tinha mostrado semana passada, mas a gente tem aqui, dá para ver pelas localizações, né, também, e os ativos em geral novos, né? Sim, todos construídos aí nos últimos 10 anos, bem construídos pelo pessoal da GTIS, que fez um excelente trabalho, tanto que a gente já era investidor do fundo.
Agora, o fundo tinha uma alavancagem importante e estava prejudicando um pouco o curto prazo do fundo, né? Então, de novo, acho que aqui é uma transação, sempre o que a gente busca aqui é o ganha-ganha, né? Então, acho que é bom para todo mundo. Né? Para o HGLG é muito bom, que consegue um portfólio grande e bom, que dá essa maturidade aí para o fundo para os próximos anos, olhando médio e longo prazo de novo. E para o GTLG também tem as suas grandes vantagens, que é essas que eu já citei. Então, de novo, a composição das duas coisas eu acho que é muito positiva para os cotistas dos dois lados. Então, acho que a gente encontrou uma maneira de trazer uma solução para todo mundo que fosse muito positiva, tanto para o cotista do HGLG como para o cotista do GTLG. Então, a proposta basicamente foi endereçada dessa forma. A gente estudou bastante aqui, obviamente foi um negócio que levou bastante tempo, para a gente, de fato, trazer uma solução que fosse boa para todo mundo. Então, acho que basicamente é isso aqui. Então, eu vou te perguntar um pouco mais sobre a alavancagem. Uma coisa que eu fiquei confuso o fundo tem obrigações a pagar, ele tem parcelas a pagar por esses imóveis e mais um CRI, ou é tudo concentrado no CRI? Não, é tudo no CRI. Não, tudo no CRI. Tudo no CRI. E esse CRI, pelo que eu entendi, pelo fato relevante, ele tem custo de IPCA mais 6,4, é isso? 5,9. 6,4 eventualmente, aí tudo isso vai ter que ser aprovado, tá? Não tem nada cravado aqui ainda, isso é uma proposta, de novo. Então, isso tudo ainda tem que ser aprovado, mas a proposta é que isso seja pré-pago a 6,40, a parte de pré-pagamento. Entendi. Como se você estivesse recomprando a valor de mercado, até abaixo de valor de mercado, se fosse hoje, né? Mas é um pouco acima do valor de emissão. De aí, novo, buscando um equilíbrio aqui, né? Os equilíbrios não necessariamente estão no mercado, né? Porque você tem sempre alguém perdendo e alguém ganhando. Então, a gente tentou, nessa proposta, endereçar o equilíbrio de todo mundo. Um pouco isso. Então, 350 milhões o fundo tem, esse dinheiro em caixa, vai pagar em dinheiro, carimbando esse dinheiro que o fundo da GTIS precisa pré-pagar metade do CRI. Isso. Com isso, e aí o pós-transação, se aprovado for, a gente pagar o restante em cotas do HGLG com a emissão no HGLG, que será feita se a proposta for aprovada, obviamente. Então, certo. Então vamos imaginar que a coisa está caminhando, os credores do CRI aprovaram, aí o saldo vem uma emissão de cotas do HGLG, que ainda